E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, matemático por diversão. E nesse vídeo aqui, né, vamos continuar aquela série de resoluções de provas do ITA, né, de 2019-2020. Agora bora para a questão de número 2, né? Essa daqui que é uma questão de probabilidade, cujo enunciado é esse daqui, ó. Lançando 3 dados de 6 faces, né, numerado de 1 a 6, sem ver o resultado, você é informado aqui de que o número observado na face superior de cada dado é igual a 9, né? Ou seja, o cara joga ali e outra pessoa olha pra você, né? A outra pessoa pega e fala: "E aí, macho, eu olhei aqui, ó, somei aqui os números aqui, tá vendo? E deu 9, ó." E aí, né, aquelas perguntas meio assim, autistas, né? Pô, eu quero saber quando é que os caras são tudo ímpar, né? Então, qual é a probabilidade de o número observado em cada uma dessas faces ser um número ímpar, né? Sabendo que a soma dos números é 9. Então, galera, né, se a gente pegar e atacar essa questão aqui, a gente vai ver quais são os bizus necessários. E o primeiro bizu é você observar que o lançamento de 3 dados ele pode ser visto como triplas, tá certo? Até porque cada dado pode ser visto como uma informaçãozinha. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 3 dados aqui, né? Um azul, um verde e um vermelho. Aí eu joguei o azul, deu o número 1. Então, se eu disser que o azul é o meu primeiro dado, né? Então eu posso botar aqui como sendo 1. Ah, professor, o segundo dado aqui deu, sei lá, deu 6, né? Dado verde. Enfim, né? Tá, vamos falar logo primeiro, segundo, terceiro, que essas coisas confundem, enfim. É verdade. Então o primeiro dado deu 1, o segundo dado deu 6, aí o terceiro dado, como a soma vai dar 9, vai ter que dar obrigatoriamente 2. Ah, professor, mas os dados podem ser tudo branco, assim, pode ser que eu não consiga distinguir quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas na hora de calcular a probabilidade, a gente precisa distinguir, tá certo? Porque os casos favoráveis e tudo, eles variam de dado a dado. Por exemplo, vamos supor que eu pinte esses dados das 3 cores. Isso vai mudar a minha probabilidade? Não, certo? Até porque não mudou a natureza dos dados, não mudou a forma como eles são jogados, nada. A cor, ela só serve para poder você diferenciar um dado do outro. Então, diferenciando ou não, a probabilidade tem que ser a mesma, né? E se diferenciando a gente tem isso aí, né? No momento que a gente não diferencia, os cálculos não devem mudar. Então, por isso que a gente faz o cálculo com os caras sendo todos distintos. Isso torna a nossa tarefa até mais fácil e mais correta, né? De se fazer a conta. Entendeu, mano? Tem até um vídeo meu, né? Um pouco mais antigo aí no YouTube. Eu vou até deixar aí no card para vocês clicarem, que eu explico um pouco melhor sobre isso, tá? Mas o fato é que a gente pode representar aqui como triplas, tá certo? Então, essencialmente, a gente vai ter que contar quantas dessas triplas tem números ímpares e quantas dessas triplas tem soma 9 e dividir um pelo outro, né? Então, a gente já tem o nosso objetivo em mente. Segundo ponto aqui, nosso bizu, então o primeiro ponto aqui tá ok, né? Segundo ponto, dividir para conquistar, porque como a gente vai meio que listar, né, todos esses caras, talvez listar seja meio complicado, mas a gente pode separar alguns casinhos, tipo, quando esse número é 1, quando esse número é 2 e assim por diante. E aí a gente em cada caso vai contar o total, né? E por último, isso aqui vai nos ajudar pra caramba, quando o número natural ele é ímpar, ele pode ser expresso da forma 2n mais 1, até porque se ele é ímpar, o seu antecessor é par. E sendo par, ele é um múltiplo de 2. Então por isso que a gente tem esse formatozinho aqui. Beleza, gente? Então, sem mais delongas aqui, né? Já vimos quais são os bizus, as ideias que você tem que ler a questão e pensar assim, pô, essa ideia aqui que eu vou ter vai ser mais ou menos esse plano. Bora ver como é que vai ser a execução desse plano, né? Então, só bora! Hora do show, porra! Agora, galera, já que a gente tem tudo isso em mente, a gente pode codificar um lançamento como uma tripla ABC, tal que A mais B mais C igual a 9. E, além disso, a gente tem uma outra condição também, certo? Que os números A, B e C, eles estão variando entre 1 e 6. Por quê? Porque são números de dado, né? Então, significa dizer que esses carinhas aqui, eles não podem ser nem muito pequenos, né? Não podem ser 0, mas também não pode ser muito grande, que é no máximo 6, né? E aí a gente tem basicamente 6 casos a analisar, que é quando a gente joga o valor de A, né? Então, quando o A é igual a 1, nós vamos ter o seguinte, que o B mais C, isso aqui
vai ser igual a 8. Aí o cara pensa, o B pode ser 1. Não, porque se o B for 1, o C vai ser 7, tá? O C ele vai ser 7. E o B, ele também não pode... o B só pode ser a partir do 2, né? Porque aí o C ficaria 6. Então, daqui a gente tem que B, ele poderia ser 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Então, aqui eu tenho 5 casos, certo? Então, eu tenho 5 soluções nesse primeiro caso aqui. E perceba que o B igual a 1 não conta aqui, né? A gente só chegou até o 6 porque o B no máximo é 6. E dado B, o meu C já está unicamente determinado, então só preciso contar no B mesmo. Quando A igual a 2, aí você já vai ter que o B mais C, isso aqui vai ser 7, né? Aí olha que interessante, aqui se o B for 1, já está valendo para o C. Então eu posso botar muito bem o B igual a 1 aqui, e o B ele pode ir até o 6. Então aqui ó, a gente ganhou um caso a mais. A gente ganhou 6 soluções, né? Qualquer B serve aí. Aí agora a tendência já vai começar a mudar aqui, né? Porque se o A for 3, o B mais C é 6. E aí ó, o B ele já não pode ser 6 porque o C seria 0, né? Então isso significa que eu limito o meu valor superiormente do B. Então o B ele pode variar do 1 até o 5. Então aqui eu tenho de novo 5 soluções. E se a gente for continuar esse raciocínio aqui, ó, né, você vai ter que o B mais C ele vai ser igual a 5. Então o B ele varia do 1 até o 4. Então eu tenho 4 soluções. E aí, pessoal, vou só deixar aqui 3 soluções que eu acho que vocês já devem ter matado a charada aqui, né? Então eu tenho 2 soluções. Então isso significa que os casos totais, tá? Os casos totais vão ser iguais ao quê, né? A 5 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2, né? Somando aí cada caso. 5 mais 6, 11 mais 5, 16, 20, 23, 22 vai dar 25 casos totais, beleza? Então agora a gente vai precisar contar os casos favoráveis, tá? Que são aqueles casos ali em que os números são ímpares, tá certo? Então, bora lá. Bora. Bom, gente, agora vamos contar aqui os casos favoráveis, né? Ou seja, os A, B e C ímpares entre 1 e 6, tal que o A mais B mais C igual a 9, né? Então, a gente tem que notar aqui, ó, que como eles são ímpares, né? O A é ímpar, então vai ser 2x mais 1. O B, ele vai ser 2y mais 1. E o C, ele vai acabar sendo 2z, tá, pessoal? Não é 2c, não, é 2z mais 1. Show? E o que acontece? Como os números estão entre 1 e 6, o x ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é 2. Porque se for 3, isso aqui fica 7, já não dá certo, né? Então, esses números aqui, x, y e z, eles vão ser iguais a 0, 1 ou 2, beleza? E aí o fato de A mais B mais C igual a 9, isso vai me implicar que, somando esses números aqui, vai ficar 2 vezes x mais y mais z, mais 3, isso aqui vai dar 9. Então com isso ganhamos que x mais y mais z, isso aqui vai ser igual a 3, né? Então tudo que a gente tem que fazer é contar o número de soluções, certo? Desse carinha aqui, x mais y mais z igual a 3, beleza? E como é que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Vamos dividir em casos de novo, né? Sei lá, se o x for 1, for 0, quer dizer, né? Que é o primeiro número aqui. A gente tem que o y mais z... Para com essa porra aí, meu irmão! Enfim, continuar aqui, né? O y mais z aqui vai ser igual a 3, né? E daí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o y... Perceba que aqui, ó, ele não pode ser 0, porque se ele for 0, o z vai ser igual a 3. E aí já deu ruim. Então ele só pode ser 1 ou 2, né? Então a gente tem 2 soluções aqui. Aí se o x for igual a 1, então o y mais z ele é igual a 2. E aí eu posso realmente ter 3 soluções, né? Que são 0, 1 ou 2. Aqui todas as soluções estão liberadas. E finalmente, se o x for 2, a gente tem que o y mais z, isso aqui é igual a 1, então o y ele pode ser 0 ou... Ouzinho feio, viu? Ou 1, né? Então aqui a gente tem 2 soluções. Então o total de casos favoráveis vai ser 2 mais 3 mais 2. Isso aqui vai ser
7. Então, a nossa probabilidade, ela vai acabar sendo os casos favoráveis, que é o 7, que é o que a gente quer contar, né? Caso favorável. Cara, era massa que no tempo tinha aquele MC Bin Laden, né? Que cantava tá tranquilo, tá favorável, né? E aqui é os casos favoráveis, aqui é os casos tranquilos, né? Aqui é os casos totais que a gente calculou ali. Tinham 25, né? Então, essa aqui vai ser a nossa resposta. 7 sobre 25. Questão resolvida. Então, a questão de você dividir para conquistar mesmo, né? Você faz ali os casos, estrutura. Muito importante ter estrutura para você não esquecer caso. Sempre se perguntar quais são as condições e esquematizar, né? Dividir ali bonitinho, que eu tenho certeza que você tira isso de letra, né? E tá aí feito, beleza? E espero que vocês tenham gostado dessa resolução, certo? Foi ótimo. Dúvida nos comentários, tá certo? Opiniões, críticas, sugestão, vai ser um prazer para mim ler e responder. E aproveita aí, compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal, beleza? Bora ajudar esse projeto a ficar cada vez mais forte, beleza, gente? Um abraço e até a próxima!